Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu quero ler com vocês em Abacuque, no capítulo 3. É algo muito conhecido, mas que nós temos que relembrar. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra, não é mesmo? Então aí, Abacuque no capítulo 3, no versículo 17 a seguir, nos diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Que lindo, não? É isto. Eu vou ler até novamente, tá? Para fixar bem. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Isso é fé. É fé de nós também termos um firme fundamento da nossa fé. Não é uma fé debalde, mas é uma fé naquele que criou tudo que existe, que nos formou com suas mãos e soprou sobre nós o fôlego de vida. Alguém que nos amou de tal maneira, mas de tal maneira, que por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão, ele enviou seu filho para morrer em nosso lugar, para levar sobre si as nossas dores, para que através do sangue do Cordeiro, Jesus, que veio a este mundo, se fez como um de nós, conhece as nossas dores, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ele, 100% homem, 100% Deus, mas que deixou a sua glória. Ele era lá com o Pai, estava com o Pai. Ele se fez um de nós, para que através do sacrifício dele, nós alcançássemos o direito de sermos filhos de Deus, quando recebemos a Jesus como Salvador. Um Deus que nos ama de tal maneira, porque muitas vezes, por causa das circunstâncias que nos afligem, nós esquecemos deste amor. E é justamente isso que não pode ocorrer. Quando as coisas estiverem difíceis, quando tudo parece impossível, aí é a hora de nós clamarmos. Clamarmos e cremos como o Abacuque. Ainda que, mesmo que não floresça a figueira, ou seja, a figueira não floresce, não tem uvas na videira, a safra de azeitonas não produz, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, como pode? Ou seja, vão morrer, não tem alimento. Mas ele ainda diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós temos que romper as barreiras, nós temos que vencer as limitações da nossa existência. A fé que move montanhas, a fé que chama a atenção de Deus
porque sem fé é impossível agradá-lo. Muito sabiamente, aquele pai com o filho endemoniado, os discípulos tentaram expulsar. Jesus tinha vindo com Pedro, Tiago e João do Monte da Transfiguração, né, que ficou conhecido esse nome assim, porque Jesus ali se transfigurou e eles viram um Jesus exaltado. E quando ele chegou, viu que estava um burburinho, as pessoas agitadas, ele pergunta: o que está acontecendo? Daí chega este pai e diz assim: trouxe o meu filho, em que o espírito joga no fogo, joga na água, o maltrata, quase ele fica à morte. Eu trouxe, mas os seus discípulos não puderam expulsar. Aí ele diz: Senhor, se tu podes, cura-o. E o Senhor pergunta para ele: se tu podes? Tipo assim, se eu posso. Você não entendeu que eu sou Deus? Eu posso todas as coisas. Eu vim a esta terra porque eu posso. Sou o único que posso, porque em mim não há falha, não há pecado. Sou perfeito, sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que criou todas as coisas. E sem mim nada do que foi feito se fez. Você pergunta se eu posso? Pois eu pergunto a você. Você crê que eu posso? E aí, aquele homem entendeu e disse: aumenta a minha fé, perdoa a minha incredulidade. Ou seja, Senhor, eu estou olhando para Ti, na perspectiva da minha vida, mas eu entendo que tudo é possível para Ti. Perdoa-me e aumenta a minha fé. E assim aquele menino foi livre daquele demônio. O Senhor o libertou. E assim muitos que passaram pelo Senhor. O que nos chama a atenção é que ele sempre fala da fé. E aí Abacuque vem dizendo para nós: olha, eu vou exaltar ao Senhor, ainda assim eu exaltarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das circunstâncias. Mesmo que pareça impossível, creia que para Deus tudo é possível e tudo é possível que crê. Se necessário for, diga como aquele pai daquele menino: perdoa a minha incredulidade, ou seja, aumenta a minha fé. Mas sim, eu creio que o Senhor pode. Creia em Deus. Quando a sua fé for provada, sabe, sempre tem algo que nos traz à mente, traga à mente, às vezes que parece que tudo estava perdido para você e o Senhor fez maravilhas. O maior milagre é a salvação. Você lembra o dia que você aceitou a Cristo? Você acha que alguém que te ama de tal maneira não vai te deixar perecer? Vai te deixar ficar fracassado? Não. O Senhor está contigo. Não temas, eu te ajudo, disse o Senhor. A todos nós que viemos nos esconder na sombra do Altíssimo nós descansamos. O Senhor nos chama a novidade de vida, a confiarmos no seu grande amor e clamarmos sim, porque não é confiar e não pedir, mas pedir com fé,
crendo que Ele ouve, que Ele fará o melhor. Muitas vezes nós queremos algo, mas o Senhor sabe, às vezes nós queremos ensinar o Senhor a trabalhar. Eu sei porque eu já fiz isso muitas vezes. E depois acabo rindo de mim mesma, né? Dizendo, Senhor, meu Deus, eu te dou alternativas. Mas aí eu aprendi, aconselhando alguém, concernente ao que, né, a pessoa me convidou a entrar no momento de oração com ela. Então eu disse, sim, nós vamos fazer esse momento de oração, mas, e aí eu pensando em como orar sobre a questão que ela estava pedindo que eu orasse com ela, eu disse, nós não vamos pedir como nós queremos, assim, faça desse jeito, não. O que é que nós queremos? O que é que você quer? Senhor, ele sabia que ele tinha que curar, né? O cego Bartimeu chega lá depois de muito gritar, até que Jesus parou, escutou, ele vem e Jesus pergunta, o que queres que te faça? É claro que ele queria ver, mas o Senhor queria que ele falasse. Porque nós temos que aprender que o Senhor, Ele conhece todas as coisas, mas que nós temos que confiar no Senhor e deixar Ele trabalhar da maneira que Ele quiser, porque a maneira do Senhor é perfeita. O cego não ficou falando, ó Senhor, faz assim, ó, o Senhor dá um sopro no meu olho que eu quero ver, mas eu quero que o Senhor sopre o meu olho, hein? Não, Ele só disse, eu quero ver. O que é que está te causando ansiedade? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, lança diante do Senhor o que você precisa. Fala qual é o seu problema e diga, Senhor, está aqui a minha causa. Por favor, tem misericórdia de mim e me socorre. Por que nós temos que pedir assim? Porque o Senhor não é obrigado a nos atender. Ele o faz porque Ele ama. É um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, mas espera no Senhor. Diga ao Senhor a sua necessidade, diga o que você precisa e deixa Ele trabalhar. Porque a maneira de Jesus é maravilhosa. E sabe, às vezes que eu recebo, não é o jeito que eu falei, como eu quero receber, o que eu quero, mas é quando eu digo, Senhor, está acontecendo isso comigo. Por favor, Senhor, me socorre. Eu quero ou ter paz, ou eu quero solução desse problema, ou eu quero uma cura. E o Senhor sempre vem me respondendo, me atendendo. É tão maravilhoso isso. Nós não precisamos ensinar o Senhor. A gente só precisa apresentar a Ele o que nos aflige e o que nós queremos para a nossa vida. E confiar no Senhor. Aí me veio também um texto que eu já li muitas vezes, mas que eu quero ler com vocês, que está em Filipenses, no capítulo 4, e no versículo 4 a seguir. Alegre-se sempre no Senhor. Olha lá, Abacuque disse, ainda que tudo pareça que é o fim, nada produza, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Alegria é algo que nós temos que ter na nossa vida, pensamentos de paz e não de guerra. Muitas vezes nós temos pensamentos de guerra. Muitas vezes nós nos cansamos porque nós pensamos demais e nós não aprendemos a entregar ao Senhor. Se aquilo ainda está nos angustiando, é porque nós precisamos orar mais, até que a paz que exceda todo entendimento entre no nosso coração. Tem coisas assim que vão ser resolvidas, para mim, coisas que o Senhor falou comigo. Às vezes usando uns servos dele, eu nunca vou esquecer. Eu estava passando por uma luta tão terrível na minha vida, que nós íamos visitar
uma das congregações. Congregação, como eu disse, é um maneirismo de nós falarmos de uma igreja de bairro. Eu sou da igreja sede, é uma igreja de bairro. Então, nós iríamos lá. Nós, que eu digo, a minha filha, uma equipe que nós fazíamos a apresentação da conscientização missionária. Muito bem, mas eu estava passando por tanta luta, eu disse, Senhor, usa teu servo, eu nem sei quem ia pregar, de onde que ele ia vir, mas eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Eu estava meditando na palavra, mas sabe quando aquela luta está terrível e eu falo, nossa, será que eu não estou achando que a palavra está me favorecendo só porque eu quero muito? Aí, tudo bem, o culto deu andamento, ele pregou, daí ele entregou, eu nem sabia que aquele irmão ia entregar palavras para muitas pessoas que o Senhor pediu que ele entregasse, né? Que ele dizia, mensagens de Deus, o Senhor manda dizer. Tá bom, depois ele falou, pronto, não vou mais falar com ninguém, porque o tempo, perdão, não permite. Eu estava sentada, eu fiquei triste, muito triste. Eu falei, Senhor, tu sabes que eu não vou ficar brava contigo, o meu amor por ti não vai diminuir, porque não está nestas coisas desta vida, mas o meu amor por ti é eterno, é de dentro para fora, não importa a circunstância. Mas eu estou triste, estou muito triste. O Senhor sabe a luta que eu estou enfrentando. Tá, quando eu vou passar pelo menos uns 3 dias chorando de tristeza, mas tudo bem, eu entendo, eu sei, Senhor, que eu tenho que confiar na Tua palavra, mas eu precisava muito um extra hoje, sabe? E aí, quando eu terminei de falar isso, mas nossa, gente, eu estava muito distante do pregador, ele não tinha nem como ele saber que eu estava ali. E nem também me conhecia, que ele tinha vindo da cidade de São Paulo. Eu sou do interior. Nós nunca tínhamos nos visto. Mas ele disse para eu ficar em pé. E ele disse assim, o Senhor manda te dizer que ele tem contemplado a tua lágrima. E dentro de um ano você vai começar a ver o que o Senhor vai fazer. Ele vai mudar esta situação. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, vai passar de um ano, não vai chegar a 2, mas vai passar de um ano, mas não chegará a 2. Eu entendi que ia chegar perto de 2 anos, mas não ia dar 2 anos do dia daquela mensagem. E aí o pregador que estava lá, e o Senhor falou comigo em pensamento, o pregador olhou para mim e disse, e o Senhor já te disse, o Espírito Santo já te disse o tempo exato, né? E eu disse, e eu fiz com a cabeça que sim. Ele disse, ele disse que falou o tempo exato. Gente, foi assim, maravilhoso. Por isso que eu digo, quando alguém diz que Deus não existe, gente, eu fico compadecida de uma pessoa dessa. Porque o Senhor faz tantas maravilhas para todos. O Senhor ama todos. Então Ele abençoa. Ele se comunica de alguma maneira para que aquela pessoa se chegue a Ele. Se arrependa dos seus pecados, aceite a Cristo como Salvador e se torne filho de Deus. Então, por isso que eu digo que não existe uma pessoa que o Senhor não trabalhe, persevere para que aquela pessoa seja salva. E realmente, foi 1 ano e 10 meses ainda eu tive que viver essa que nós chamamos de luta. E as coisas até pioraram, mas eu tinha a promessa do Senhor. E aí eu aprendi que eu tenho tudo que eu preciso na palavra, que não era assim, não, eu ouvi isso, eu li isso, mas não é para mim, sim. A palavra é para todos. Nós precisamos ter fé que o Senhor nos ama, que nós não somos tão pequenininhos assim, que o Senhor não nos dê atenção, ao contrário, Ele tem o nosso nome na palma das suas mãos e Ele nos garante a vitória. Tenha fé no amor de Deus, tenha fé que Ele cuida de você, tenha fé que, ainda que a figueira não floresça,
Se alegre no Senhor. Quer vencer? Adore ao Senhor. Lembra do sangue derramado na cruz por você. Tá bom? Mas continuando aqui. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi alegre-se. Olha só. Aí tem uma duplicidade na palavra alegre-se. Ou seja, nós temos que aprender a vencer o mal com o bem. Se tem algo que o inimigo das nossas almas não suporta, nem a nossa natureza decaída, caída pelo pecado, é quando nós nos alegramos no Senhor. Porque quando você adora o Senhor, quando você realmente, do fundo da sua alma, você pensa nas bênçãos que você já recebeu, a salvação, Jesus na cruz, a sua vida, você está vivo, você está viva, senão que a sua história não terminou. Deus é um Deus bondoso e misericordioso. Aí, ele bate em retirada. Você crucifica a carne com a sua concupiscência. Você se enche da presença do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor se alegra quando vê você tendo fé, adorando-o. Porque a adoração a Deus afasta o mal. A adoração a Deus abre as janelas dos céus e as bênçãos são derramadas. Confia no Senhor. Alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Sejam amáveis, amorosos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por isso que é necessário orar, mas agradecer. Muito assim me traz alegria pela minha filha, ela sempre está me ensinando. E ela faz jejum de agradecimento a Deus. Eu acho isso lindo. A primeira vez ela, mamãe, vou fazer um jejum de agradecimento a Deus, que a gente esquece de agradecer ao Senhor. E quando a gente agradece, não é o suficiente não, a gente tem que fazer um jejum agradecendo a Deus, porque são grandes coisas que o Senhor fez por nós, a salvação, e eu me enchi de alegria. Gente, eu chorei de tanta alegria, de ver uma filha que faz um jejum de agradecimento. É maravilhoso isso. Então, quando nós orarmos, não esquecer de agradecer, não. Ah, mas eu não tenho motivo. Tem sim, tem sim. Vamos ser honestos. O próprio Deus morreu por nós. Escreveu o nosso nome com seu próprio sangue lá no livro da vida. Aqui é tudo passageiro, um dia termina. E quando findar tudo aqui, Ele vai estar aí para te conduzir ao paraíso. E se for o arrebatamento? Se hoje Jesus voltar? É eterna glória, é paz. Então nós temos motivo sim. As coisas daqui não nos definem não. O que nos define é o Senhor Jesus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui na terra e estamos lutando. Conosco já está difícil, porque é o princípio de dores. Mas quando a igreja sair aqui da terra, porque somos nós, através da nossa oração, é que nós vamos abençoando o mundo. Pensem nisso. Às vezes o inimigo quer nos paralisar, pondo problemas, para nós ficarmos só pensando nos nossos problemas, e às vezes nem agradecemos ao Senhor, nem adorarmos ao Senhor. E assim também não oramos por outras pessoas, porque nós não temos nem fé para nós. Então nós deixamos de orar pelos outros. Deixamos de interceder pelos líderes desta terra que precisam ser, sim, cobertos de oração. E aí?
O reino das trevas, ele trabalha incessantemente para causar destruição, medo, aflição, ou às vezes para iludir, para trazer coisas que parecem que são tão boas, mas são caminhos de morte. E nós estamos aqui para lutar pelas almas, pelas pessoas, para que tudo vá bem. Pensa nisso, tá bom? E assim, quando nós oramos, quando nós agradecemos e entregamos, é isso que eu digo sempre. Até quando eu vou orar sobre esta causa, tem que ser persistente, insistente na oração. Mas até que a paz, esta paz que excede todo entendimento, ela esteja sobre nós, sobre a nossa mente, olha aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí a situação até piora às vezes, eu sei, porque eu já passei muito por isso. Mas é algo inexplicável. O que a fé gera, o que a entrega gera, o que a adoração gera, é uma paz. Tá tudo, parece pior, mas nós temos uma certeza viva e uma paz que Deus está trabalhando, que tudo vai acabar bem. E o que o Senhor fizer, sim, nós vamos dizer amém e vamos nos alegrar. O Senhor vai nos capacitando, nos fortalecendo. O Senhor vai cuidando da nossa mente e do nosso coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, de digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. A paz, o Deus da paz. O único que pode dar uma paz verdadeira é Jesus. Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. O único que pode nos fortalecer em momentos difíceis é o Senhor. Ele está conosco, nos fortalecendo, nos capacitando. Então, sim, entregue a sua causa ao Senhor, mas pense em tudo o que for verdadeiro. O que é verdadeiro? Que Jesus morreu por você, que você é importante para Deus. Seu nome está na palma da mão do Deus Todo-Poderoso e o Senhor, Ele te ouve quando você clama. Se ainda você não viu concretizado o que você está pedindo, continue, mas continue com a cabeça erguida. E como a gente faz isso? É boca no pó, muitas vezes chorando, mas sabendo que as nossas lágrimas estão sendo recolhidas pelo anjo e levada diante de Deus. Está lá o memorial com as nossas lágrimas. Esse é o Deus que cuida até de nossas lágrimas não serem em vão. Há um momento para tudo. E o Senhor sabe o momento certo, a hora certa. Então, por mais que esteja difícil, vença a sua carne e vença o mal com o bem. Diga ao Senhor o que lhe aflige. Enche de pensamentos de paz e adore ao Senhor. E o Deus de paz estará com você, te ensinando o que você deve fazer, tá bom? Vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta palavra, que nós aprendamos a vencer, porque muitas vezes, Senhor, a nossa vitória está aí. O Senhor já decretou nossa vitória, mas nós precisamos conquistar. Isso, Senhor, nos dá capacitação para entender. Temos humildade de olhar para o Senhor como o Senhor é. O Deus da paz, o Deus da vitória, Deus da vida, Deus do impossível.
o Deus que está com o seu povo, que não esquece dos seus, que peleja por nós, que nós nos acalmemos, como está lá Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós se acalmem. Nos dê esta calma, esta paz, essa mansidão e que sejamos adoradores em todo o tempo. Que enchemos as nossas mentes e os nossos corações de pensamentos de paz e não de guerra. E que o príncipe da paz, o Deus da paz, nos encha da sua presença e nos dê vitória. Em nome de Jesus, que sejamos mais que vencedores. Lehi Traut. Até uma próxima oportunidade.